Bem-vindos a mais um Panoramas Conecta. Hoje a gente está mais cedo, né? Geralmente é 9 horas, a gente está aqui às 7 por um motivo muito especial. A gente está com um convidado muito especial aqui na tela, o professor José Luiz Oreiro. Já vou apresentar ali um pouquinho da vasta bibliografia dele. Antes, nossos recadinhos da paróquia, né? Pix aqui na descrição, meu e da Rede Conecta, para quem quiser ajudar na produção de conteúdo independente. Também nossas redes sociais para seguir e acompanhar o nosso trabalho. Outro recadinho da paróquia. Provavelmente vai começar uma aula de dança aqui embaixo do meu prédio. Eu moro no andar baixo. Então, assim, se surgir de repente um funk, um Pedro Sampaio, um negócio, você já sabe que não sou eu que estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, é a aula de dança. Mas como eu pretendo não falar muito hoje, eu quero ouvir os nossos especialistas, Douglas Santelano e José Luiz Oreiro. Vai ser tranquilo, espero. A gente vai conversar. O José Luiz Oreiro é professor da UNB, né? E a gente vai conversar hoje sobre os caminhos da política econômica do governo Lula. O Oreiro tem graduação em Ciências Econômicas pela UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, mestrado em Economia pela PUC do Rio e doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia, também pela UFRJ. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Economia. Associado. Professor associado, perceba. Já Associado. falei errado. Assim, vai na progressão, mas... Houve a progressão e eu não atualizei. A gente vai fazendo isso. Da UNB. Publicou mais de tantos artigos, 50 artigos em revistas científicas no Brasil e no exterior, como, por exemplo, Journal of Post-Keynesian Economics, Investigação Econômica. Você percebe que eu falo várias línguas e o professor também. Então, a gente está... Revista Brasileira de Economia, Revista de Economia Política e Estudos Econômicos. É co-organizador do livro Agenda Brasil, Políticas Econômicas para o Crescimento com Estabilidade de Preços, bem como do livro Sistema Financeiro, uma análise do setor bancário brasileiro e provavelmente tantas outras coisas que não passaram por aqui, pois tentei dar uma resumida, pois o currículo é absolutamente extenso. Bem-vindos, Douglas, meu companheiro de sempre aqui, bem-vindo, professor, obrigada. Nada, boa noite, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos e todas, muito obrigado novamente, professor, reiterando os agradecimentos, boa noite, Manu. Seguinte, gente, quem acompanha aqui sabe que eu sou uma pessoa que não entende muito da coisa econômica. Eu vim aqui para aprender. Então, meu objetivo hoje é jogar o tema e ouvir e aprender Douglas e o professor Oreiro conversando e ensinando para a gente. Eu queria começar com o arcabouço fiscal, né? Esse grande tema aí que está rolando na política econômica, no noticiário nos últimos tempos. O presidente Lula e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, entregaram ontem o projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego. A proposta prevê, por exemplo, que a cada ano o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária entre julho a junho. Ou seja, se a arrecadação do governo crescer 100 bilhões de reais nesse intervalo, o governo federal vai poder ampliar os gastos em até 70 bilhões no ano seguinte. Vale destacar que esse novo arcabouço fiscal não limita despesas como o Fundo de Educação Básica, que é o Fundeb, e o piso da enfermagem, aprovado pelo Congresso. Os gastos mínimos com saúde e educação também voltam em 2024 a obedecer às regras previstas na Constituição, apesar de ter uma intenção do governo de mudá-la a partir de 2025. Antes de passar a palavra para o Douglas, que com certeza vai ter perguntas e comentários muito mais ricos do que eu queria ouvir, professor, de você coisas mais básicas, uma pessoa que já tem assim, má limitação, para quem está perdido no rolê assim como eu. O que é exatamente esse novo arcabouço fiscal? Como que ele funciona na prática? E quais as principais diferenças do arcabouço fiscal para o teto de gastos que passou a vigorar no governo Temer? Bom, boa noite, Manu, boa noite, Douglas, boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo e ouvindo nesse momento. Bom, o novo arcabouço fiscal é simplesmente uma regra fiscal. Uma regra fiscal é algo que vai atuar no sentido de disciplinar o comportamento do governo no que se refere à realização dos seus gastos primários, que são os gastos que o governo realiza, excetuando o pagamento de juros da dívida, né? Então, existe uma semelhança entre esse arcabouço fiscal e o teto de gastos do governo Temer, é de que a despesa de juros continua ausente do debate sobre finanças públicas no Brasil.
tá? E essa continha de juros este ano vai fechar em 700 bilhões de reais, aproximadamente. É a segunda maior rubrica do orçamento público. Então, a gente continua interditando o debate sobre a despesa ausente, que é a despesa sobre o pagamento de juros. Tá? Bom, então o arcabouço fiscal é isso, é uma regra, tá, que tem por objetivo disciplinar o comportamento ou a trajetória dos gastos primários do governo, que excluem o pagamento de juros, com o objetivo de você gerar uma trajetória para a dívida pública como proporção do PIB que seja sustentável no médio e longo prazo. Tá? Bom, a sustentabilidade da dívida pública ela é importante porque se a dívida pública entrar numa trajetória que o mercado considere insustentável, isso terá consequências negativas sobre a economia. Tá? Isso pode, eventualmente, gerar uma fuga de capitais da economia brasileira, lembrando que a conta de capitais da economia brasileira é aberta, tá? Embora uma pequena porção da dívida seja retida por residentes no exterior, né? O fato é que brasileiros podem, de acordo com a legislação vigente, podem retirar dinheiro do Brasil. Tá? Então, se houver essa percepção de que a dívida entrou numa trajetória insustentável, isso pode levar a uma fuga de capitais, com uma desvalorização muito forte da taxa de câmbio, né? E, consequentemente, com o aumento da inflação. Tá? Assim, é impossível o governo brasileiro entrar em declarar moratória sobre a sua dívida interna, porque a dívida é denominada em reais, que é a moeda de curso forçado no Brasil. Né? Mas sim, você pode ter consequências ruins em termos macroeconômicos, né, de desvalorização do câmbio, aumento da taxa de juros, aumento da inflação, o que teria, então, um impacto negativo sobre o bem-estar da população brasileira. Então, acho que esse é o contexto mais geral da discussão do arcabouço fiscal. Professor, então, assim, o que ficou, pelo que eu entendi até o momento, da primeira fala do senhor, é que nós precisamos ter uma regra fiscal para determinar as operações do governo no território nacional. Justo. No entanto, a percepção que a gente fica é que tem uma margem para crescimento da despesa pública pequena. Ela tá bem enforcada, pelo que parece. E no momento que a gente verifica no Brasil necessidades de investimento público. Por exemplo, o teto de gastos, posso estar enganado, mas ele, com as limitações que ele colocou, no momento, por exemplo, da pós-pandemia, a gente não precisaria de um investimento público pesado, e o engessamento do teto de gastos e o arcabouço fiscal com uma expansão reduzida da receita, ele pode limitar, de alguma forma, o investimento público no momento que a gente precisa de crescimento? Bom, vamos esclarecer alguns pontos mais técnicos sobre o arcabouço. Tá? Ao contrário do teto de gastos, que previa um crescimento real zero das despesas primárias, o novo arcabouço fiscal estabelece duas regras. Primeira, ele estabelece um piso e um teto para o crescimento das despesas primárias de um ano para outro. O piso é 0,6% ao ano e o teto é 2,5% ao ano. Da onde que esses números saíram? Bom, o 0,6% ao ano é aproximadamente o crescimento atual da população brasileira por ano. Tá? E 2,5% é aproximadamente o crescimento do PIB brasileiro entre 1980 e 2014. Na verdade, um pouquinho menos, que foi 2,8%. Tá? Então, a ideia do piso e do teto é a seguinte: bom, eu vou colocar um piso de 0,6%, de tal maneira que o gasto do governo por habitante não caia, como era a lógica do teto de gasto do Temer. O teto de gasto, se você congela o gasto em termos reais, a população cresce 0,6% ao ano, então o gasto per capita cai 0,6% ao ano. Tá? Mas eu também vou pôr um teto de 2,5%, para que, naqueles períodos que a economia estiver crescendo acima
de 2,5%, tá? A despesa ela cresça menos. Tá? Então, tem uma certa ideia de política anticíclica aí. Ou seja, você, no fundo, você está supondo que o 2,5% seria o limite inferior da taxa de crescimento da economia brasileira. Tá? E aí, com a economia crescendo além desses 2,5%, tá? O gasto cresceria menos do que o PIB, e com isso você conseguiria também reduzir a despesa pública com proporção do PIB, que era a ideia original do teto de gastos, só que você está fazendo isso de uma maneira suave. Ou seja, você, primeiro, não está reduzindo o gasto primário per capita, isso é importante, né? Imagina, num país em que a população cresce, você precisa de mais escolas, mais hospitais, etc. E se o gasto per capita com educação e com saúde fica congelado, não, desculpe, o gasto total fica congelado, o gasto per capita vai cair. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Os 70%, Nanu, que é o segundo ponto da regra, né? Quer dizer, dentro desse intervalo, que vai de 0,6% até 2,5%, tá? A despesa pode crescer no máximo 70% do crescimento da receita no exercício que vai de julho de um ano até junho de outro. Tá? Então é o seguinte, não necessariamente o gasto vai crescer 2,5%. Ele não vai necessariamente crescer no teto. Tá? Isso vai depender do comportamento da receita. Tá? Então, se a receita, para que o gasto cresça no teto, que é 2,5%, a receita do governo tem que crescer mais ou menos 3,4%. Tá? Bom, aí nós temos um ponto. O ponto é o seguinte. Qual é a chamada elasticidade PIB da receita tributária? Ou seja, quanto que cresce a receita do governo quando o PIB cresce? No longo prazo, a elasticidade tem que ser 1. Tá? Se não houver mudança na carga tributária, a elasticidade tem que ser igual a 1. Tá? Então, é o seguinte, para que a despesa primária cresça no teto do novo arcabouço fiscal, o PIB teria que crescer algo como 3,4% ao ano. Tá? Bom, se a gente pegar a média histórica de 1980 a 2014, cresceu 2,8%. Tá? Então, tudo mais mantido constante, o mais provável nos próximos anos, até 2026, é que o gasto primário cresça menos do que o teto. Tá? Deve crescer talvez 2% real por ano. Tá? Bom, isso é pouco, isso é muito. Como é que a gente avalia isso? Bom, para a gente avaliar, você tem que ter clareza de que o orçamento do governo é composto por uma série de rubricas diferentes. Então, o que você tem ali no orçamento primário do governo federal? Você tem o primeiro item, o mais importante de todos, o que envolve o maior volume de recursos, são os gastos com previdência e assistência social. Né? Isso é aproximadamente 50% da despesa primária do governo federal. Logo em seguida, vem o gasto com os servidores civis e militares ativos e inativos da União. Tá? Isso é mais ou menos 20% da despesa primária. Então, se a gente somar os gastos com previdência e assistência social e os gastos com o funcionalismo público, tanto ativos como inativos, civis e militares, você tem mais ou menos 70% da despesa primária. Okay? Bom, a despesa previdenciária, tá? Ela tem um crescimento que é um crescimento que a gente pode chamar de crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É simplesmente o crescimento do número de beneficiários, né, de pensões e aposentadorias. Né? Como as pessoas que estão se aposentando agora entraram na força de trabalho há 35, 40 anos atrás e nasceram há 60 anos atrás, quando a população brasileira crescia 3%, tá? Isso significa que, no melhor cenário possível, o crescimento vegetativo
da despesa previdenciária, ou seja, só do número de pessoas que têm direito ao benefício previdenciário, é 2,5%, entre 2% e 2,5%. Okay? Bom, agora, você tem uma regra no Brasil, né, que está na Constituição, que atrela, né, o valor dos benefícios previdenciários e das pensões à inflação do ano anterior. Isso significa que o valor real dos benefícios e das pensões, das aposentadorias e das pensões, não cai quando tem inflação, o que é bom. Tá? Bom, então, assim, no melhor cenário possível, tá, os gastos de previdência social vão crescer 2,5%. No melhor cenário. Agora, só que uma das promessas de campanha do presidente Lula é ter aumento real do salário mínimo. E aproximadamente 50% das pensões, aposentadorias, e a gente tem que somar também o benefício de prestação continuada, é atrelado ao salário mínimo. Então, se você tiver crescimento real do salário mínimo, o que vai acontecer é que as despesas previdenciárias vão crescer talvez uns 3% ao ano. Acima, portanto, do teto estabelecido no arcabouço fiscal. E, como eu disse para vocês, para que a despesa primária possa crescer 2,5%, como você tem a regra dos 70%, isso significa que a receita tributária tem que crescer muito mais do que 2,5%. Tem que crescer 3,4%. O que implica, a princípio, um crescimento do PIB de 3,4%, o que eu acho pouco provável de ocorrer nos próximos 2 anos, por exemplo. Tá? Então, o que vai acontecer é que a despesa primária total vai crescer em torno de 2,2%, enquanto que a despesa previdenciária vai crescer acima do teto estabelecido no novo arcabouço fiscal. Bom, para que a despesa previdenciária possa crescer acima do teto previsto no novo arcabouço fiscal, as demais rubricas do orçamento vão ter que crescer menos. E aí que pode ocorrer o mecanismo de compressão que você estava falando, Douglas, do investimento. Porque, por outro lado, os funcionários públicos, por exemplo, estão com um salário muito defasado. Foram 4 anos sem reajuste. Né? E dependendo da categoria. Os professores universitários estão há 4 anos sem reajuste. Mas tem outros profissionais, outros servidores públicos, que não foram contemplados no reajuste, no último reajuste, que foi concedido pelo governo Dilma Rousseff, que foi por 4 anos, e que terminou em 2018, no governo Temer, né? Mas que também vão demandar reajuste de salário. Nós temos uma série de vagas ociosas no serviço público, ou seja, pessoas que se aposentaram e que você não teve substituição porque o governo Bolsonaro proibiu os concursos públicos, ou suspendeu durante 2 anos. Isso significa que o valor real, né, da folha, né, de servidores públicos, da folha de salários e aposentadorias dos servidores públicos, vai ter que crescer. Então, quando você soma o crescimento real da previdência, dos gastos de previdência, que vai ser em torno de 2,5%, 3% ao ano, com o da folha de pagamentos de ativos e inativos da União, que também deve crescer acima de 2%, né, o resto das despesas vai ter que crescer menos. E aí que está o problema do investimento. O arcabouço, ele prevê só um piso para o investimento. Aqui é de 70 e poucos bilhões de reais, reajustado ano a ano pela inflação. Ele tem um piso. Ou seja, ele também diz, olha, eu não vou, abaixo desse piso, o investimento não vai cair. Bom, isso tem um aspecto bom, no sentido de que você assegura, né, que o investimento não vai cair abaixo do que ele já está, mas, por outro lado, não garante a recuperação do investimento. Quer dizer, aos níveis atuais de investimento público, o investimento público líquido, ou seja, contando a depreciação do estoque de capital público, é negativo. Tá? Então, assim, o que me parece o grande problema do arcabouço fiscal é que, no final das contas, o espaço que ele abre
para o aumento do investimento, que aí não é só uma questão de política anticíclica, é uma política de desenvolvimento econômico. Nós precisamos investir pesadamente em infraestrutura, não só para recuperar a competitividade da indústria brasileira, mas também para fazer a transição para uma economia de baixo carbono. São muitos investimentos, e é o Estado que tem que fazer. Não tem essa, não, o mercado vai fazer. Não vai fazer. O mercado até vai a reboque do Estado. O Estado faz a maior parte, o mercado faz. Tá? Mas é o Estado que tem que fazer. Então, o que mais me preocupa na lógica do arcabouço é que ele não abre um espaço para um aumento significativo do investimento público e, sem isso, não tem como acelerar o crescimento. Porque, no final das contas, a dívida pública vai ser sustentável ou não, dependendo da combinação juros-crescimento. Quer dizer, com a taxa de juros que nós temos hoje, de quase 9%, e com crescimento que, no melhor cenário, eu estou prevendo, dado esse nível de investimento público que nós temos, um crescimento de 1,5% ao ano, durante todo o governo Lula, a dívida não é sustentável. Então, assim, o arcabouço não resolve o problema que ele se propõe a resolver. Quer dizer, o problema fundamental é colocar a dívida pública numa trajetória sustentável. Né? Mas, para isso, eu preciso acelerar o crescimento. E, para acelerar o crescimento, eu preciso aumentar muito o investimento público. E eu não tenho nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Perfeito. Então, só para concluir a questão do arcabouço, como ficou com essas limitações para que haja um investimento mais significativo, então, outras críticas que também foi comum ver nos artigos, era que teria que implicar também, para que pudesse ter mais flexibilidade, no aumento de receitas do governo. E essa receita, como o senhor falou, por exemplo, a receita tributária. Diversos são os aspectos, eu trabalho diretamente ali com a área fiscal. Aí nós vimos ano passado, que me pareceu uma medida muito eleitoreira, a redução das alíquotas de IPI, que eu, trabalhando no setor, ali a gente vê que primeiro começou com 25%, depois para 35% para diversos produtos, diversos NCMs. Teve a redução do IPI, a desoneração é algo, eu não vejo que seja uma política que deva ser permanente, que foi aplicada desde 2013, e nós também, na prática, vimos muito... era uma política que tentava uma manutenção de empregos e tudo mais, uma política industrial, só que me pareceu que gerou mais uma margem de lucro do que realmente teve uma contrapartida. E a gente permanece com a desoneração. A sonegação, nos últimos anos, bate quase R$500 bilhão, e também precisa ser atacada de forma direta. Isso falando só da parte tributária. Seria uma das saídas, aí, quando a gente fala assim dessas questões. Outra questão que também a gente vê que eu acho escandalosa, que poderia implicar no aumento de receita, é a tributação de lucros e dividendos. Que o pessoal, inclusive o Samuel Pessoa, uma vez eu vi o Samuel Pessoa falando num debate com a Laura Carvalho, e ele falou em bitributação, que eu acho espantoso quando falo em bitributação, porque não é bitributação. A empresa pagou o IRPJ e a contribuição social pelo lucro da pessoa jurídica, mas o princípio da entidade diz que a pessoa jurídica é diferente da pessoa física. A distribuição de lucros vai cair na pessoa física e deve ser tributado. Então, esses aspectos de algumas desonerações, a desoneração da folha de pagamento, a redução das alíquotas de IPI e a tributação de lucros e dividendos, elas poderiam, somadas, fornecer uma receita significativa para o governo? Bom, então vamos lá. Que as zonas 13, desde 2013, reduziram muito a receita do governo? Sim. Tá? O próprio Ministério da Fazenda, na apresentação que fez algum tempo atrás sobre o novo arcabouço fiscal, estima, naquele PowerPoint, estima que há uma queda de 2 pontos percentuais do PIB da receita tributária na comparação com o pico de 2013. Tá? Então, realmente, houve uma redução. Agora, a questão do IPI, eu sou contra que se volte às alíquotas de IPI, por 2 razões. Primeiro, porque a indústria brasileira ela está numa situação assim de coma há muitos e muitos anos. Tá?
Então, se você voltar com o IPI agora, tá, você vai botar mais uma pá de cal no caixão da indústria brasileira. Tá? Por outro lado, você tem uma reforma tributária que deveria ser, no meu ponto de vista, a prioridade do Ministério da Fazenda, mas ele está colocando o arcabouço fiscal como prioridade. Tá? Na proposta de reforma tributária, quer dizer, você tem uma desoneração muito grande da indústria, né? Eliminação desses impostos IPI, não sei o que, etc. Tá? E oneração de setores que hoje pagam muito pouco imposto, que é o setor de serviços e o agronegócio. Tá? Então, eu acho que essa discussão sobre isenção tributária tem que estar inserida não no arcabouço, na discussão sobre o arcabouço fiscal, mas tem que estar inserida na discussão sobre a reforma tributária. Tá? E aí a discussão sobre a reforma tributária tem que ser não apenas a proposta do Bernardo Api, que é só uma reforma dos impostos indiretos, mas você também precisa de uma reforma dos impostos diretos. E aí a questão do imposto de renda sobre lucros distribuídos, que eu sou totalmente favorável. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto. Agora, conversando por WhatsApp com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, quer dizer, me pareceu que a estratégia do ministro é justamente combater a sonegação. Tá? Esse meio trilhão, ele tem mais ou menos essa conta, ele diz que desse meio trilhão, metade não dá para recuperar, tem 250 bi, e desses 250 bi ele precisa de um quarto disso para alcançar as metas de resultado primário que estão expostas no arcabouço fiscal. Então, na verdade, o ministro da Fazenda está apostando basicamente uma estratégia jurídica. É só você ver a composição da equipe econômica, que não é equipe econômica, quer dizer, você só tem 2 economistas. Você tem o Galípolo e você tem o Guilherme Mello. O resto não é economista. O secretário da Receita não é economista. O secretário do Tesouro não é economista. Tá? Então, é basicamente uma estratégia jurídica. Bom, se vai dar certo ou não, eu não sei, porque eu não sou jurista. Tá? Eu acho arriscado. Tá? Não que não se deva fazer, tem que se fazer. Tá? Mas você colocar toda a chance de sucesso ou de fracasso do arcabouço em cima de uma estratégia jurídica, isso me parece temerário. Tá? Eu acho que deveria ser bem... se é necessário aumentar os impostos, que se diga claramente para a sociedade. Tá? E não tem essa história, esse tabu que inventaram, não pode aumentar imposto. Simplesmente o seguinte, o tamanho da carga tributária se define a partir do momento que a população escolhe qual é o tamanho do Estado. Como a população brasileira, reiteradas vezes, com exceção do Bolsonaro, tem votado em governos de centro-esquerda, e aí eu estou colocando o Fernando Henrique Cardoso também como um governante de centro-esquerda, significa que a população brasileira já disse várias vezes que ela quer um estado do bem-estar social. Bom, um estado do bem-estar social significa uma carga de impostos do tipo europeia. O que não dá para fazer, aqui isso é demagogia, é você dizer que você vai ter um estado do bem-estar social europeu com uma carga tributária dos Estados Unidos, que é isso que o pessoal quer. O Guedes, 20%, é mais ou menos a carga tributária dos Estados Unidos. Isso é impossível, isso é demagogia. Tá? Se quem defende um estado que gaste 20% do PIB, vai ter que dizer o seguinte, olha, não quero gastos com previdência, não quero gasto com educação, não quero, o Estado não vai fazer nada disso. Mas tem que dizer isso explicitamente, fundar um partido, se candidatar e ganhar as eleições. Aí sim, se ganhar as eleições, de fato, a sociedade brasileira vai estar referendando que quer uma carga tributária de 20%. Agora, não é isso o que o eleitor brasileiro tem dito sistematicamente. Ele quer um estado do bem-estar social e também quer um estado desenvolvimentista. Sim, muito legal, muito legal. E vamos para o nosso próximo tema, que são as taxas de juros. Então, vou trazer algumas notícias assim dos últimos dias e aí a gente entra no debate, como a gente fez no primeiro tema. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que, dentre os problemas que contribuem para a alta taxa básica de juros no Brasil,
está o alto volume do chamado crédito direcionado, ou seja, para o presidente do Banco Central, as linhas de empréstimos que têm taxas menores, muitas vezes por conta de subsídios, são responsáveis pela Selic em 13,75% ao ano. E ele usou o seguinte exemplo: no crédito direcionado, a gente pode fazer a análise do cinema que vende a meia entrada. Se eu vendo muita meia entrada e quero ter o mesmo lucro, a entrada inteira, eu tenho que subir o preço. Já o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, voltou a criticar a taxa básica de juros da economia brasileira e disse que o país não consegue mais conviver com a Selic no atual patamar de 13,75% ao ano. Eu queria saber o que você, professor, vou começar com o professor, tá, Douglas? O que você acha dessas duas declarações? Vi que houve uma reação e eu quero entender a sua reação. Explica para a gente. Eu já imagino por quê, mas explica para a gente. E quem está certo, quem está errado? Tem alguém certo, tem alguém errado? Vamos lá. Existe uma expressão na língua inglesa que eu gosto muito, que chama "It's not even wrong", cuja tradução para o português seria o seguinte: isso é tão ridículo que não chega nem perto de estar errado. Porque, assim, já dizia o filósofo Francis Bacon, né, que a verdade está mais próxima do erro do que da confusão. Né? Porque quando você erra, você vê o que você errou, você aprende com o erro e tenta de novo até acertar. Né? Mas, assim, o que é o crédito direcionado? O crédito direcionado não é meia entrada de cinema. O crédito direcionado, vamos entender o que é crédito direcionado. São normativas do Conselho Monetário Nacional que destina parte dos depósitos das instituições financeiras bancárias, que inclui Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para certas linhas de crédito. Então, por exemplo, crédito agrícola. O crédito direcionado, que o senhor Campos Neto está criticando, inclui o crédito agrícola e o crédito habitacional da Caixa Econômica Federal. Bom, vamos supor que eu eliminasse esse crédito direcionado. O que iria acontecer? Lembra que o Fernando Henrique tentou fazer isso no seu segundo governo, e aí veio um monte de produtor agrícola aqui em Brasília interditar as planadas dos ministérios com trator. O que iria acontecer? O que iria acontecer é o seguinte: sem capital de giro, para financiar as plantações, a produção agrícola no Brasil, que vem aumentando sistematicamente, esse ano vamos ter um boom, né, de produção agrícola. Aliás, vai ser o único setor da economia brasileira que vai puxar o crescimento no primeiro trimestre, né? Simplesmente a produção ia despencar. E qual seria o efeito que isso teria na inflação, que é o que tanto preocupa o senhor presidente do Banco Central? A inflação dispara. Inflação de alimentos, choque de oferta. Ou seja, é que os modelos mentais usados pelo pessoal liberal simplesmente desconsidera que a produção é um processo que demanda tempo e, como tal, ela precisa ser financiada. E se você está direcionando crédito para a agricultura, é porque você quer que a taxa de juros dos empréstimos da agricultura sejam mais baixos para incentivar a produção agrícola e, com isso, reduzir a inflação para o aumento da oferta de alimentos. Então, se eu eliminar o crédito direcionado para a agricultura, eu vou reduzir a oferta de alimentos e vou aumentar a inflação. E a ideia do crédito direcionado, quer dizer, para habitação? Isso foi criado no governo militar, no PAEG, no Plano de Ação Econômica do Governo, né? Quando se criou o FGTS. Quer dizer, o FGTS é um valor de 8% sobre o salário dos trabalhadores que o empresário recolhe, e esse dinheiro, hoje em dia, é transferido para a Caixa Econômica Federal, que administra um pool, né, de recursos que são utilizados no financiamento imobiliário, principalmente para a classe média baixa. A classe baixa, hoje em dia, é Minha Casa Minha Vida, que aí é um programa diretamente do orçamento do governo. Mas a classe média baixa, classe média, enfim, quem vai financiar o seu primeiro imóvel. Quer dizer, e o investimento residencial,
né, ele gera muito emprego de carteira assinada. De carteira assinada. Portanto, é emprego que gera receita para a Previdência Social. Então, se você desmantela esse programa, né, o que vai acontecer é que o investimento residencial vai despencar e a economia vai entrar em recessão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse argumento é velho. Assim, nem original o Campos Neto consegue ser. Quer dizer, esse argumento foi usado no governo Temer para substituir a TJLP, que era uma taxa definida pelo Conselho Monetário Nacional, pela TLP, que é a taxa de juros de longo prazo, né? A taxa de longo prazo, que é uma taxa de mercado que acompanha a Selic. Então, se o argumento que o senhor Campos Neto usa fosse verdadeiro, como é que ele consegue explicar que, depois de ter desvinculado a taxa de juros dos empréstimos do BNDES, ou melhor, depois de ter atrelado a taxa de juros dos empréstimos do BNDES à taxa Selic, o problema persiste? A gente está com uma taxa de juros elevadíssima? Se essa fosse a causa, né, se crédito direcionado fosse a causa dos juros elevados no Brasil, então, uma vez substituída a TJLP pela TLP, nós deveríamos ter observado uma grande redução da Selic. E não é isso que está acontecendo. Então, assim, nem original o Campos Neto consegue ser. Eu não sei, o Luiz Nassif deve ser um amigo do senhor. Ele define o Roberto Campos Neto como uma pessoa absolutamente medíocre. E essa questão da taxa de juros assim no país, teve uma conversa que nós fizemos há uns dias atrás, e aí eu acabei observando, eu acho que foi no dia seguinte do anúncio da taxa de juros dos Estados Unidos. E a gente ainda comentou que a taxa de juros estava negativa, visto que os juros estava inferior à inflação do mesmo período. No dia seguinte, o senhor também estava no fórum, o senhor fez a mesma observação. Aqui no Brasil, a gente tem essa taxa real de quase 9%. Teria um valor ideal da taxa de juros que hoje, o presidente do Banco Central, se ele colocasse um percentual, seria, digamos, o aceitável para que não tivesse um impacto negativo na economia? Tá. Então, o que você está me perguntando é sobre qual seria a taxa de juros de equilíbrio da economia brasileira. Né? Bom, isso. Aqui a discussão econômica no Brasil, ela peca pelo vício de se estudar manual de economia escrito nos Estados Unidos. E eu vou te explicar por quê. Os Estados Unidos é uma grande economia aberta. Então, a taxa de juros nos Estados Unidos não tem nada a ver com a taxa de juros praticada no resto do mundo. Quer dizer, a taxa de juros nos Estados Unidos, a taxa de juros neutra, pelos manuais, é aquela taxa de juros que faz com que a economia opere com um pleno emprego da força de trabalho. Essa taxa de juros neutra. Ou que equilibra investimento e poupança a nível de pleno emprego. Ok. Isso é uma grande economia aberta como nos Estados Unidos. Só que o Brasil é uma pequena economia aberta. Isso significa que a definição, atenção que eu vou dizer aqui, isso aqui é muito importante. A definição de juro de equilíbrio no Brasil, ou para uma pequena economia aberta, é diferente da definição de juro de equilíbrio para uma grande economia aberta. Para uma pequena economia aberta, a taxa de juros de equilíbrio vai ser a taxa de juros internacional acrescida do prêmio de risco país. Bom, a dívida pública brasileira tem um prazo de maturidade mais ou menos de 40 meses. Então, a taxa de juros internacional relevante para a economia brasileira seria a taxa de juros das Treasury Notes americanas de 5 anos. Isso, hoje em dia, está aproximadamente em 3,5% ao ano. O risco país pode ser calculado de diversas formas, mas um indicador que eu gosto muito é do EMBI Plus do JP Morgan. MBI é Emerging Market Bond Index Plus. O que esse indicador mede? Ele mede o spread, ou seja, a diferença entre a taxa de juros de um título soberano do país X relativamente ao mesmo tipo de título emitido pelo governo americano.
Bom, se você for consultar o site do IPEA Data, por exemplo, tem lá a série diária de MBA do risco país medido pelo JP Morgan, está em 350 pontos base. Então, se você soma 3,5% das taxas de juros nominal das Treasury Notes com o prêmio de risco país, que é 350 pontos base, a taxa de Selic de equilíbrio deve estar em torno de 7% a 8% ao ano. E nós estamos com 13,75%. Então, existe uma diferença, né? Um aperto monetário, né? De aproximadamente 7 pontos percentuais. 7%. Ou seja, esse é o espaço que o Banco Central tem para reduzir os juros. Por que ele não faz? Ele diz, não, mas eu preciso colocar a inflação na meta. O problema é que, desde o governo Bolsonaro, que a meta de inflação é declinante. Cada ano a meta de inflação é mais baixa que no ano anterior. Aí tem a chamada desancoragem de expectativas. O que é desancoragem de expectativas? Simplesmente é o seguinte, é uma situação na qual a expectativa de inflação está acima da meta de inflação para o ano. Então, como a inflação, a chamada desancoragem de expectativas ocorre, não porque a inflação esperada esteja subindo, mas porque a meta de inflação está caindo. Isso é uma coisa que se resolve de maneira muito simples. Eu espero que na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, né, que é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central, a meta de inflação para este ano seja revista para 8%, para 4%, desculpe. Ponto. Você resolveu o problema das ancoragens de expectativas. Lembrando que o IPCA acumulado em 12 meses até março, tá, deu uma inflação abaixo de 5%. Portanto, dentro, mesmo sem rever meta, mesmo sem revisão da meta, dentro da banda de tolerância do regime de metas de inflação para o período. Portanto, eu acho que se você fizer a revisão da meta de inflação, não tem mais nenhuma justificativa para o Banco Central manter essa taxa de juros em 13,75. Perfeito, muito obrigado, professor. Aí deixou vários pontos claros, porque a gente, tentando buscar as informações a partir daquilo que a gente escuta e lê de análises, às vezes a didática professoral ela acaba sendo melhor captada. Total. Nosso último tema de hoje, a gente já está aí encaminhando assim para o encerramento, mas é um outro tema também que rende muito comentário, assim, acho que vai render bastante o encerramento, que é o meio do programa, né? A gente vai falar dos impactos econômicos das questões diplomáticas, né? A gente podia falar muitas coisas relacionadas a esse tema. Eu vou focar aqui, e aí o senhor desenvolva como achar melhor, mas eu vou focar na minha explanação aqui, na minha pergunta, na recente visita do Lula à China e nas repercussões de falas e acordos que foram feitos lá. Essa reaproximação entre Brasil e China está gerando muito desconforto, por exemplo, nos norte-americanos, e em quem gosta muito dos norte-americanos. O Lula disse que os brasileiros não temos preconceito contra o povo chinês e destacou que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China. Essa foi uma fala vista por alguns como uma resposta às críticas sofridas por Lula depois da visita dele à Huawei, empresa de tecnologia e comunicações, que é símbolo da expansão comercial chinesa, mas que acabou banida dos Estados Unidos. Isso porque os americanos temem que a Huawei esteja sendo usada pelo governo chinês para espionar usuários e países. Durante uma entrevista coletiva ainda na China, o Haddad disse: não temos intenção de nos afastar de ninguém, ainda mais de um parceiro de qualidade como os Estados Unidos. Estamos fazendo um esforço de aproximação, queremos investimento dos Estados Unidos no Brasil. Estamos vivendo um momento de desinvestimento. Nos últimos anos, empresas americanas deixaram o país. Um dos principais temas tratados na viagem oficial à China é a proposta do comércio entre o Brasil e o país asiático não passar mais pelo dólar, como medida para reduzir os custos de transação. A ideia preocupa os Estados Unidos e, aparentemente, muitos comentaristas da mídia tradicional, como eu tenho visto, ficaram muito chateados com os Estados Unidos estarem tristes. E, por fim, o embaixador americano Thomas Shannon, que chefiou a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília durante os anteriores governos do PT e é ex-subsecretário do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado,
Segundo ele, o Lula está repetindo a narrativa da China e isso não trará benefícios para o Brasil. Sobre a visita à Huawei, né, a empresa de tecnologia, ele disse: são escolhas do Brasil e serão problemas para o Brasil. Boa sorte com isso. Por fim, ele falou que as parcerias entre Estados Unidos e Brasil vão além das questões econômicas. Ele simplesmente falou assim: Lula está no governo há 100 dias, sua popularidade está em 36% e Biden está em torno dos 40%. O Brasil não fortalecerá sua democracia na relação com a China, e sim o fará na sua relação com os Estados Unidos. Como vocês, professor ele e Douglas, têm visto os impactos econômicos das relações diplomáticas do governo Lula e o que vocês acharam, em particular, dessa reação norte-americana? Bom, começo. Bom, assim, os Estados Unidos está exercendo aquilo que eu costumo chamar que é o ius esperneandus, é o justo direito de espernear, né? Então, ele não gostou, porque um país que está naquilo que ele considera o seu quintal, resolveu ter uma posição soberana. Isso veja bem, isso não é a primeira vez que isso acontece. Quer dizer, por exemplo, nos anos 70, durante o governo do general Geisel, quer dizer, quando o Brasil decidiu ter um programa nuclear, né, de produção de energia nuclear, não de bombas atômicas, os Estados Unidos e o Reino Unido simplesmente não quiseram fornecer tecnologia para a construção das nossas duas primeiras usinas nucleares. Quem forneceu foi a Alemanha. Então, assim, o Brasil sempre teve, do ponto de vista diplomático, uma postura muito autônoma, mesmo nos governos militares, né? Por exemplo, citando outra vez o general Geisel, o governo brasileiro reconheceu a independência de Angola e Moçambique, que foram feitas por guerrilhas de esquerda, marxistas, né? Que, portanto, eram ideologicamente contra o regime militar brasileiro, mas a postura brasileira sempre foi de autonomia, né? E isso foi interrompido no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, nós tivemos assim a situação patética de ver o chefe de Estado e comandante das Forças Armadas brasileiras bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Num desses 7 de setembro, não sei se foi em 2021, o presidente Bolsonaro, vestido com o mau gosto que lhe é característico, entra no Palácio do Planalto com alguém de trás dele, não com a bandeira brasileira, mas com a bandeira dos Estados Unidos. Quer dizer, isso é subserviência. Tá? Eu acho que o presidente Lula quis dar um recado. Né? Quis dar um recado, isso acabou. Tá? Bom, agora, o impacto da visita do presidente Lula à China, até onde eu sei, o maior impacto, que é realmente positivo para a economia brasileira, é o acordo de instalação de uma fábrica de automóveis elétricos no Nordeste. Tá? Eu acho que isso é extremamente positivo. O Brasil tem uma grande indústria automobilística que está passando por um momento muito grave, está com muita capacidade ociosa, e a nossa indústria automobilística ainda não decidiu o que ela vai fazer com o problema da transição climática, ou da transição para uma economia de baixo carbono. Quer dizer, o Brasil. E olha que, assim, quando teve a crise do petróleo, o Brasil foi o primeiro país do mundo a produzir automóveis movidos a etanol. Né? Quer dizer, o Brasil já tem uma larga experiência, teve uma larga experiência de produção de automóveis ecologicamente limpos, porque quando você usa o etanol, na verdade, para você obter o etanol, você tem que plantar cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar vai absorver CO2 da atmosfera. Então, a emissão líquida é zero, porque você emite CO2 quando você coloca o etanol no tanque e o carro se movimenta, mas para produzir esse etanol, você teve que plantar cana-de-açúcar, que vai absorver o CO2 que está na atmosfera. Então, isso é um circuito fechado. Tá? Bom, mas o fato é que a gente não sabe. Eu, por exemplo, estou há anos sem trocar o meu carro porque eu estou esperando saber o que vai acontecer. Eu vou lá comprar agora um carro movido a gasolina. Eu não sei qual é a nova tecnologia, se vai ser híbrido, se vai ser elétrico.
E, além disso, os carros elétricos, por exemplo, estão muito caros. Então, estou esperando que o preço baixe. Tá? Então, eu acho que esse é um aspecto positivo. Tá? Agora, um aspecto que eu achei negativo da visita do presidente Lula foram provocações desnecessárias aos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, a questão da moeda. Vamos usar uma moeda que não é o dólar. Veja bem, o ganho líquido para o Brasil é muito pequeno. Quer dizer, você tem que fazer em alguma moeda. Né? O Brasil, não, ao contrário da Argentina, o Brasil não tem escassez de dólares. Nós temos mais de 300 bilhões de dólares em reservas. Né? Então, assim, no duro, o que a gente ganha com isso? Provocar os Estados Unidos? Apenas isso. Tá? Quer dizer, eu não vejo ganho líquido em você ter uma moeda, nas suas transações com a China, você fazer em outra moeda. Você pode até fazer, mas não precisa, sabe? São coisas que você faz, mas não precisa ficar propagandeando o que você está fazendo. Entendeu? Faz um acordo bilateral, né, começa, por exemplo, com uma câmara de compensações, é muito mais simples. Câmara de compensações é o seguinte: você tem exportadores que têm crédito a receber da China e exportadores chineses que têm crédito a receber do Brasil. Então, você faz uma câmara de compensações. Não precisa ter dólar por isso. Entendeu? Você só precisa fazer a liquidação do saldo. Né? Então, aí você pode criar uma espécie de direito especial de saque, que é uma unidade contábil só para fazer a compensação dos saldos. Né? Mas, veja bem, isso é uma questão técnica menor que eu acho que foi uma provocação desnecessária aos Estados Unidos, entendeu? Que realmente, assim, chefes de Estado têm que ter muito cuidado com as suas palavras e com suas ações para não gerar ruídos desnecessários. Eu acho que foi uma provocação desnecessária. Tá? Que ele tenha dito, olha, eu vou à China, vou viajar à China porque ninguém manda na agenda internacional do Brasil, nenhum problema. Tá? Mas provocar os americanos desnecessariamente, tá? Eu não acho que seja uma boa estratégia, até porque os Estados Unidos e os países europeus estão adotando uma estratégia de nearshoring, que é encurtar as cadeias globais de valor, trazer as cadeias globais de valor mais próximo dos mercados consumidores nos Estados Unidos e na Europa, e o Brasil pode se beneficiar disso. Ou seja, com empresas saírem da Ásia, da região da Ásia, se instalarem aqui na América do Sul, no Brasil e na Argentina, para atender os mercados dos Estados Unidos e da União Europeia. Isso me parece algo que é muito mais interessante do ponto de vista do desenvolvimento econômico do que manter com a China uma relação comercial que é de centro-periferia, a la Prebes. Ou seja, o Brasil é um exportador de bens primários, basicamente soja, e importador de produtos manufaturados da China. Então, assim, não me parece que essa relação comercial com a China seja uma relação benéfica do ponto de vista do nosso desenvolvimento econômico. Se vierem investimentos chineses para a indústria automobilística no Nordeste para produzir carros elétricos, ótimo. Tá? Agora, se for para manter, né, e aprofundar essa relação comercial centro-periferia, que é o que nós temos com a China, e nós não temos nem com a Europa, nem com os Estados Unidos, tá? Então aí eu acho que é uma política errada. Professor, assim, falando sobre a questão da moeda, eu compreendo, também concordo, quando tem determinadas situações, a gente pode expor de diversas maneiras, utilizando termos variados. E realmente soou como uma posição de soberania que também rebate do outro lado como uma provocação. Teve um claro conteúdo de provocação. É isso que eu digo que é desnecessário. Nessa questão assim da moeda, se faz desnecessária a provocação, porém, a nível internacional, não seria... O senhor, obviamente, tem mais... O senhor já foi presidente do Instituto Keynesiano Brasileiro, né? Salvo engano... Associação Keynesiana Brasileira. Associação Keynesiana, perfeito. Keynes, lá em Bretton Woods, onde estava o Roberto Avô,
fazendo parte da comitiva brasileira, ela já se falava da moeda reserva promover uma vantagem desigual para os Estados Unidos, e isso desde então, quando ela se tornou moeda reserva internacional. E deveria, obviamente, né, seria mais lógico se nós tivéssemos um cesto de moedas internacional, onde a dívida dos países poderia ser verificada a partir daquilo ali, não de uma moeda emitida por um país especificamente. Então, nesse caso, seria mais correto construir de forma sustentada e bem elaborada a constituição de um cesto de moedas internacional, como foi proposto já há 80 anos atrás, do que a gente acusar o dólar. Isso seria viável, essa constituição de uma moeda reserva internacional que não fosse o dólar? Douglas, a questão é a seguinte, quer dizer, o Keynes realmente propôs uma moeda, na verdade, uma unidade de conta internacional, que seria, ele chamou de Bancor, né, que seria utilizada nas transações internacionais. Né? O objetivo de você ter essa moeda era justamente impedir o que tinha ocorrido nos anos 30, que países que enfrentassem problemas de balanço de pagamentos tivessem que adotar política fiscal contracionista, né? Ou seja, cortar gastos, né? Que levariam ao aumento do desemprego. Né? Então, a ideia do Keynes era você promover uma arquitetura monetária internacional que permitisse os diversos países do mundo, né, a adotar políticas fiscais no sentido de assegurar o pleno emprego da força de trabalho. Essa era a lógica do Keynes. Agora, veja bem, isso foi feito numa conferência em Bretton Woods, né, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, em que havia claramente um país hegemônico. Os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial não só como a maior economia do mundo, mas como tendo 50% da produção industrial do planeta. Então, isso é uma condição histórica muito específica. E não é o que nós temos hoje. Hoje nós temos um mundo multipolar. Você tem não é só a China, você tem a China, você tem a Ásia, a região da Ásia, tá? Que hoje é a região mais dinâmica do mundo em termos econômicos. Né? Você tem os Estados Unidos e a América do Norte, que é os Estados Unidos e Canadá, né? E você tem a Europa. E o resto? O resto é vírgula. O resto é África, Oceania e América do Sul. A gente é o resto. Assim, a relevância da América do Sul em termos econômicos no mundo é cada vez menor. Tá? Bom, você achar que você vai conseguir fazer uma nova arquitetura financeira internacional nesse contexto é simplesmente loucura. Tá? Então, o que nós vamos ter durante muitos anos ainda vai ser uma disputa eu vejo entre três partes. Não vejo só Estados Unidos e China. É Estados Unidos e China, com a Europa, de vez em quando, indo para um lado e indo para o outro. Os europeus vão... O Macron, já na visita que ele fez à China, né, ele já falou, olha, se a China invadir Taiwan, isso é problema da China. A Europa não tem nada a ver com isso. Claramente, os europeus vão... eles tiveram agora que se aliar com os Estados Unidos por causa da invasão da Ucrânia. Porque, por mais que eu não goste do governo do Zelensky, né, que eu acho que o governo ucraniano é um governo fascista, né, o fato inegável é que, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um país europeu foi invadido. E isso é algo muito grave. Eu acho que os europeus não podiam deixar barato isso. Né? E então juntou a fome com a vontade de comer, quer dizer, os europeus não querem repetir os erros que eles cometeram em 1938, na Conferência de Paz de Munique, né, em que a Tchecoslováquia foi sacrificada, né, em prol de uma paz que não aconteceu, né, porque o Hitler depois invadiu a Polônia. Então, é isso, mais ou menos isso que os europeus têm na cabeça. Então, eles não querem repetir os erros do Tratado de Munique. E os Estados Unidos querem conter a Rússia, porque, na verdade, ele está querendo atingir a China. Então, houve uma coincidência de interesses que eu acho que é localizada só com a questão da Rússia e da Ucrânia.
geopolíticas, por exemplo, se a China invadir Taiwan, os europeus não estão nem aí. Né? Agora, eles também, os americanos e os europeus, lógico que eles têm interesse em conter, né, a progressão tecnológica da China, porque a indústria que a Europa tem e que os Estados Unidos têm é a indústria de alta tecnologia. Tá? Eles perderam a desindustrialização da Europa e dos Estados Unidos, foi na indústria de baixa tecnologia e um pouco da média. Mas a alta tecnologia, não. A alta tecnologia, os europeus e os americanos ainda continuam muito bem. Né? Então, essa é a disputa internacional. A questão é, o Brasil vai escolher um lado nessa disputa? Por quê? A priori. Não vejo por quê. Vamos negociar aquilo que for do interesse nacional brasileiro, ponto. E agindo de maneira multipolar, não tem que escolher um lado. Eu sou China, eu sou Estados Unidos, parece torcida organizada. Eu prefiro a China, eu prefiro os Estados Unidos. Não sei o quê. Não, isso é simplesmente... Existe essa realidade geopolítica de um mundo multipolar e o Brasil precisa se inserir nesse contexto de maneira soberana e visando exclusivamente os seus interesses, que é em termos de desenvolvimento econômico. Então, quanto for mais vantajoso se aliar com os chineses, é com os chineses. Quando for mais vantajoso se aliar com os americanos e os europeus, é com os americanos e os europeus. Ponto. É assim que tem que ser conduzida a política externa brasileira. Muito bom. Não sei se o Douglas queria falar mais alguma coisa, eu simplesmente cheguei interrompendo, mas é que eu ia pedir, pelo andar da hora, para o professor divulgar o evento que vai acontecer na UNB, que ele tinha falado para a gente aqui. Aí eu boto o link nos comentários. Ok, então, todas e todos que estão nos assistindo até essa hora, muito obrigado. O meu grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, estará realizando no período de 28 a 30 de junho de 2023 um workshop internacional híbrido, né? Híbrido significa que eu tenho eventos online, eu tenho eventos presenciais. Tá? A parte online é apresentação de trabalhos, né? Que vão ser selecionados. A chamada de trabalhos está aberta até o dia 28 de maio. Tá? Então, se vocês estiverem vendo aí o link do evento, tá? É só entrar no link do evento e ver o evento vai ser em inglês, porque é um evento internacional. Tem o Call for Papers, tá? Até o dia 28. E tem também uma série de palestras e sessões especiais que vão ser organizadas presencialmente no Auditório Verde da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Políticas Públicas da Universidade de Brasília, tá? Que fica no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, Brasília, Distrito Federal. Então, era isso que eu queria divulgar, aproveitando aqui o evento de hoje. Boa! Mais alguma coisa, Douglas? Obrigada, viu? Obrigada a vocês aí pelo bate-papo, foi muito bom. Deu para aprender muita coisa que eu falei, né? Eu falei que eu tinha dificuldade, mas deu para deixar assim muitas coisas bem mais claras, né, com relação ao que é cada um desses temas e o que significam eles para a nossa vida, né? Obrigada, Douglas. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado por aceitar o convite, professor. Foi uma aula. Muito grato. Bom, gente, eu que agradeço o gentil convite. E se vocês assim o desejarem, estarei disponível em outras ocasiões. E, enfim, desejo a Manu, ao Douglas e a todas as pessoas que nos acompanharam aqui pelas redes sociais uma boa noite e um bom resto de semana. É isso, gente, lembrando que aqui na descrição tem as minhas redes sociais, as redes sociais da Rede Conecta, tem também o Pix meu e da Rede Conecta, caso você queira acompanhar o nosso trabalho ou ajudar de alguma forma. É isso, beijos, semana que vem estamos aqui, aí voltamos às 9 da noite, semana que vem.